Então, pessoal, continuando aqui o nosso curso, ainda estamos na estrutura conceitual para relatório financeiro. Então, nós estamos na parte 2, tá? Aí aqui nós temos o seguinte, a primeira questão, pessoal, aqui vai ser um estudo dirigido, tá? Em relação aos aspectos contábeis das sociedades anônimas, julgo o item a seguir com base nas normas aplicáveis ao Brasil. Há características qualitativas da informação financeira útil, segundo a qual as informações devem ser completas, neutras e livres de erros. É denominada compreensibilidade. Aí vamos ver aqui, pessoal, quais são as características qualitativas, ó. Nós temos as fundamentais e as de melhoria, tá certo? Então, nós temos as características fundamentais e a de melhoria. As fundamentais, relevância e representação fidedigna. A relevância, informações que impactam as decisões dos usuários. E a representação fidedigna, informações completas, neutras e isentas de erro. As de melhoria, nós temos a comparabilidade, identificação de similaridade e diferença entre itens, a capacidade de verificação, consenso entre diferentes observadores sobre a fidedignidade da informação, tá? Tempestividade, informação disponível a tempo para influenciar decisões. E a compreensibilidade, classificação e apresentação clara de informações. E o que é que a questão pergunta? A características qualitativas da informação útil, segundo a qual as informações devem ser completas, neutras e livres de erro, é denominada compreensibilidade. O item está errado. Essa característica, pessoal, é a representação fidedigna, tá certo? Então é uma característica fundamental, é uma característica fundamental. E que característica é esta? Representação fidedigna, fiel, pessoal, fidedigna, tá? Fidedigna. Então é uma representação fidedigna. Vamos continuar aqui na segunda questão, tá? Aí nós temos aqui a segunda questão. Acerca das noções de contabilidade financeira, julgo o item subsequente. A informação contábil e financeira que tem valor preditivo jamais tem valor confirmatório. Pessoal, esse item já está errado. Por que que está errado? Porque aqui nós temos aqui a característica fundamental da relevância. O que é que ele diz? Ó, o valor preditivo ou valor confirmatório, ou ambos, ou seja, ela tem relevância se ela tiver valor preditivo, valor confirmatório ou ambos. Por isso que o item está errado, tá? Aí aqui, ó, aqui nós temos as características, né? A comparabilidade. Aqui, pessoal, vamos ver aqui, ó, só para a gente ir todos, tá? Ó, relevância, capaz de fazer diferença nas decisões. A relevância tem um aspecto propriamente da relevância e ela tem uma característica que tem a sua materialidade. Se a sua omissão ou sua divulgação distorcida puder influenciar nas decisões, pessoal, então ela tem uma relevância, tá certo? E a representação fidedigna? A representação fidedigna ela é completa, neutra e livre de erros. A representação fidedigna, pessoal, a característica dela principal, ó, essência sobre a forma. Neutralidade é apoiada pelo exercício da prudência. E aí, pessoal, uma representação fidedigna, ela tem que ser o quê? Confiável, tá certo? Ela tem que ser confiável, tem que ter confiabilidade. E as características de melhoria? As características de melhoria é com TV, comparabilidade, compreensibilidade, tempestividade e verificabilidade. Comparabilidade, similaridades dos itens e diferença entre eles. Tem que ter no mínimo dois itens, tá? Para você fazer a comparação. Uso dos mesmos métodos para os mesmos itens. Isso aqui é a consistência. Consistência. Consistência, comparabilidade é a meta. A consistência ajuda a atingir essa meta. A compreensibilidade, pessoal, ela é clara e concisa, tá? Clara e concisa, ou seja, você vai ver ali a situação e você já vê, você já compreende a sua,
o seu relatório, tá? Tempestividade, disponibilidade de informações aos tomadores de decisões a tempo, naquele momento, pessoal. Quanto mais a informação antiga, menos útil ela é. A verificabilidade implica em diferentes observadores podem chegar a um consenso sobre o retrato de uma realidade econômica. Aí, continuando aqui, nós temos a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: acerca de noções de contabilidade financeira, julgo isso subsequente. Relevância e representação fidedigna são características qualitativas de melhoria da informação contábil financeira. Esse item está errado. Pessoal, relevância e representação fidedigna, elas são características da qualidade fundamentais, tá certo? Ó, qualitativas fundamentais. E as fundamentais? Aqui está, pessoal, ó. Fundamentais, relevância e representação fidedigna. Tá certo? Fundamentais, relevância e representação fidedigna. E ele está dizendo qualidade de melhoria. As de melhoria, pessoal, as de melhoria, ó, com TV. Com TV, tá? Comparabilidade, compreensibilidade, tempestividade e verificabilidade, que hoje a gente chama de capacidade de verificação, tá? Verificabilidade hoje é chamada de capacidade de verificação. Continuando, pessoal, continuando. Questão de número 4. Acerca das noções de contabilidade financeira, julgo o item subsequente. As características qualitativas da informação contábil financeira estão reunidas em classificação única. Está errado, pessoal. São duas classificações, tá certo? São duas classificações fundamentais e de melhoria. Então, aqui, pessoal, está errado, ó. Não é a classificação única, tá? Ó. As características fundamentais são essenciais e devem estar presentes para que a informação seja útil, enquanto as características de melhoria incrementam a utilidade das informações que já são relevantes e representadas com fidedignidade. Então, não é classificação única, são duas classificações, tá? Aí, continuando aqui, nós estamos na questão de número 5. Julgo o próximo item a respeito da contabilização e análise das demonstrações contábeis. Os ajustes para manutenção do capital são considerados parte do patrimônio líquido e do lucro. Isso aqui, pessoal, está errado. Sob o conceito de manutenção de capital físico, quando o capital é definido em termos de capacidade produtiva, o lucro representa o aumento desse capital ao longo do tempo. Todas as mudanças de preço que afetam os ativos e passivos da entidade são vistas como mudança de mensuração na capacidade produtiva física da entidade. Portanto, elas são tratadas como ajustes para a manutenção de capital, que fazem parte do patrimônio líquido e não como lucro. Por exemplo, pessoal, você tem aqui, ó, uma máquina, tá certo? Ó, você tem aqui uma máquina. Esta máquina, no primeiro momento, ela tinha um valor. Aí depois ela foi mudando, foi mudando. Quando você for verificar, pessoal, você vai fazendo os ajustes nessa máquina. Então, esses ajustes nessa máquina aqui, elas não são tratadas como lucro. Esses ajustes são tratados como fazendo parte do patrimônio líquido. Por exemplo, eu tenho uma máquina hoje que vale 50 mil. Aí, pessoal, ela perdeu o valor. Aí agora o valor justo dela vai valer o quanto? Vai valer 40 mil reais. Consequentemente, esse ajuste vai ser aonde? Esse ajuste vai ser no patrimônio líquido. Então, a manutenção do capital físico, pessoal, não se refere à parte como lucro, tá certo? Vamos para a questão de número 6. Julgo o próximo item a respeito da contabilização e análise de demonstrações contábeis. O custo de gerar informação é uma restrição sempre presente na entidade no processo de elaboração e de relatório do contábil financeiro. Pessoal, esse item está verdadeiro. Por quê? Aqui nós temos, ó,
O custo é uma restrição generalizada. O custo é uma restrição generalizada. Por que que esse custo é uma restrição generalizada, pessoal? Porque tudo que você faz tem custo, tá? Você vai produzir ou divulgar informações, tem custo, tá? Aí, ó, sobre as informações que podem ser fornecidas pelo relatório financeiro. O relatório de informações financeiras impõe custos e é importante que esses custos sejam justificados pelo benefício de apresentar essas informações. Há vários tipos de custos e benefícios a ser considerado. Então, pessoal, o custo é uma restrição generalizada. Não adianta eu fazer aqui uma informação em que o custo vai ser muito maior do que essa informação. Então, pessoal, o custo é uma restrição generalizada. Você vai restringir ali muita coisa por causa do custo, tá certo? Então, ó, produzir e divulgar informações contábeis tem custo. Exemplo, tempo, recursos, sistemas, pessoal. Então, para você produzir todas essas informações, existe o custo do seu escritório, tá certo? Então, aí é um custo, o custo é uma restrição generalizada. Aí aqui nós temos a questão de número 7. Julgo o próximo item a respeito da contabilização e análise das demonstrações contábeis. A manutenção do capital financeiro só pode ser medida pela unidade monetária nominal. Pessoal, veja que esse item está errado, tá? Ó. Os conceitos de capital originam os seguintes conceitos de manutenção de capital. Manutenção de capital financeiro. Sob esse conceito, o lucro é oferido somente se o montante financeiro ou dinheiro dos ativos líquidos no final do período excedeu o montante em dinheiro dos ativos líquidos no início do período, após excluir quaisquer distribuições e contribuições de sócios durante o período. A manutenção de capital financeiro pode ser mensurada em unidades monetárias nominais ou em unidades de poder aquisitivo constante. E a questão está dizendo somente pela unidade monetária nominal. Então, pessoal, o capital financeiro pode ser pelas unidades monetárias nominais ou de acordo com o poder aquisitivo constante, tá? Ó. O que significa essa manutenção de capital financeiro? Pessoal, manutenção de capital financeiro, ó, só há lucro se, no final do período, os ativos líquidos, ou seja, o patrimônio líquido, forem maiores do que o início. Eu comecei aqui, pessoal, com um PL de 100. E eu terminei este meu PL aqui, ó, com 300. Aí, se você for olhar aqui, né, já foi distribuído aos sócios e tudo, então eu ganhei quanto aqui? Ganhei 200. Mas aí tem um detalhe. Vamos ver o que é que ele diz aqui, ó. Desconsiderando entradas e saídas feitas pelos sócios. Então, a manutenção do capital financeiro é quando você tem somente o ganho através de quê? Vamos supor que você tenha uma mercearia através dos ganhos que você está fazendo, tá certo? Então, através dos ganhos que você está tendo. Existe a forma de mensuração, unidades nominais, né, monetárias nominais, considera os valores sem ajustes pela inflação e unidades do poder aquisitivo constante. Considera-se a correção pela perda do poder de compra da inflação, tá certo? Aí, continuando aqui, nós estamos na questão de número 8. Julgo o item a seguir referente às demonstrações contábeis. O reconhecimento da receita ocorre simultaneamente com o reconhecimento de aumento nos ativos ou diminuições no passivos. Pessoal, esse item está correto. Aí a gente viu, ó, receitas, aumento no ativo e o passivo você diminui, consequentemente o meu PL aumenta, tá certo? As despesas, pessoal, você faz assim, ó, o ativo diminui e o passivo aumenta, consequentemente o meu PL diminui, tá? Ó. Então, receitas são aumentos nos ativos ou reduções no passivos, que resultam em aumentos no patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a contribuições dos detentores diretos sobre o patrimônio.
Então, pessoal, o reconhecimento de uma receita, ele ocorre simultaneamente com aumento do ativo e ou diminuições do passivo, tá? Aí agora nós já estamos na questão de número 9. A questão 9 diz o seguinte: julgo o item a seguir referente às demonstrações contábeis. A informação sobre receita para o ano corrente pode ser comparada com predições de receita para o ano corrente que foram feitas nos anos anteriores. Aí aqui, pessoal, ele está falando o quê? Sobre a comparação com predições. Quando a gente fala em predições, pessoal, a gente está falando da relevância, tá certo? Ó, relevância. Relevância. Então, predições você está falando com relevância. A informação sobre receita para o ano corrente pode ser comparada com predições de receita para o ano corrente que foram feitas nos anos anteriores. Isso aqui está correto. Isso aqui, pessoal, está relacionado com a relevância, ó. Valor preditivo ou valor confirmatório, ou ambos, tá? Vamos para a questão de número 10. A questão número 10 diz o seguinte: a respeito de avaliação de ativos e passivos, julgo o item seguinte. Quando passível de mensuração por observação direta no mercado ativo, o custo corrente de um passivo é o valor da conta-prestação que seria recebido por um passivo equivalente na data de mensuração acrescida dos custos de transação necessário nesta data. Então, pessoal, ele está perguntando o valor da conta-prestação que seria recebida num passivo equivalente, tá certo? O que que acontece? Acontece o seguinte, pessoal, ó, entradas, tá? Quando a gente fala em entradas, é o custo histórico é o custo de entrada. Por exemplo, comprei um carro por 50 mil. Então, quando eu coloco ele na minha entrada aqui, pessoal, isso aqui é chamado de custo histórico, tá certo? Aí eu tenho determinado produto e eu vendo naquele momento, pessoal. E aquele custo corrente é chamado de custo de reposição. E os valores de saída? É o valor realizável líquido, é o valor em uso e o valor de cumprimento. Substitui o valor presente. E o valor justo também são valores de saída, tá? Aí a questão diz, ó, quando passível de mensuração por observação direta no mercado ativo, o custo corrente de um passivo, pessoal, é o valor da conta-prestação que seria recebido por um passivo equivalente na data da mensuração, acrescido dos custos de transação necessário nesta data. Esse item está errado. O custo de um passivo, pessoal, ele não é um custo de acordo com um passivo equivalente, tá certo? Ele é de acordo com um ativo. O passivo você vai pagar de acordo com o ativo, não é um valor de um passivo, porque senão você vai ficar devendo duas vezes, tá certo? Por isso que o item está errado. E aqui, pessoal, nós estamos na questão de número 11. A questão 11 diz o seguinte: julgo o item a seguir relativo à elaboração das demonstrações contábeis conforme os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Para que um bem ou direito seja registrado no grupo do ativo de uma entidade, ele deve ser de propriedade dessa entidade. Pessoal, esse item está errado. Ele não precisa ser de propriedade da entidade, tá? Ele basta ter o quê? Potencial de produzir benefícios econômicos. Então, ó, um ativo é um recurso econômico presente, é um direito potencial de produzir benefícios econômicos. Ele tem que ser controlado pela entidade e ele é resultado de eventos passados, tá? Então a questão está perguntando, ó, para que um bem ou direito seja registrado no grupo do ativo de uma entidade, ele deve ser de propriedade dessa entidade. Pessoal, o item está errado. Ele tem que ser controlado pela entidade e tem que ter o potencial de produzir benefícios econômicos, tá? Então o item está errado. Vamos para a 12ª questão. A 12ª questão diz: a respeito da estrutura conceitual para relatório financeiro, julgo o item que se segue.
A manutenção do capital é uma dimensão financeira, devendo desconsiderar os aspectos de cunho operacional. O item está errado. Por quê? Porque existe dois tipos de capital: o capital financeiro e o capital operacional. O capital financeiro, pessoal, ó, o capital ele é a base de mensuração, tá? Existe o capital financeiro e o capital operacional. O capital financeiro é aquele que é medido em valores, tá certo? Ó, já o capital operacional é o capital físico, é o capital em termos de capacidade produtiva. No primeiro ano aqui, pessoal, eu tinha uma máquina, ó, uma máquina, tá certo? Aqui é uma máquina. Aí, o que foi que aconteceu? Neste ano, nossa empresa trabalhou e nós compramos outra máquina. Então, agora, pessoal, eu tenho duas máquinas, ó. Essas máquinas aqui, que eu tenho duas, né, a partir deste ano, ó. Aqui é o ano X0 e agora no ano de X1 eu tenho duas máquinas. Então, aumentou a minha capacidade operacional. Então, meu capital operacional aqui, pessoal, aumentou. Consequentemente, quando aumenta o meu capital operacional, pode ser que aumente o meu capital financeiro, tá? Então, o que é que a questão pergunta? A manutenção do capital é uma dimensão financeira. Não, pode ser de financeira ou pode ser operacional, tá certo? A 13 diz o seguinte: com relação aos objetivos e princípios da contabilidade, aos elementos que compõem o patrimônio das entidades e aos eventos que podem vir a impactar esse patrimônio, julgo o item seguinte: ativos são recursos controlados pela entidade, decorrente de eventos passados e capazes de produzir benefícios econômicos. Pessoal, esse item está totalmente certo. Recursos controlados pela entidade, decorrentes de eventos passados e capazes de produzir benefícios econômicos. Então, o item está correto. Aí nós estamos aqui na questão 14. Com relação aos objetivos e princípios da contabilidade, aos elementos que compõem o patrimônio das entidades e aos eventos que podem vir a impactar esse patrimônio, julgo o item seguinte: o patrimônio líquido representa a participação residual nos ativos da entidade após ser deduzidas todas as suas obrigações presentes de transferir econômicos a terceiro. Pessoal, esse item está correto. Ativo menos passivo é o patrimônio líquido, equação fundamental da contabilidade, tá? Então, esse item está verdadeiro. E para nós encerrarmos, pessoal, vamos aqui para a questão de número 15, tá? Ó, julgo o item seguinte em relação aos pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. A exatidão da informação prestada nos relatórios financeiros de propósito geral é uma meta difícil de ser atingida devido à presença de estimativas e julgamentos utilizados na elaboração. Pessoal, esse item está correto. A exatidão da informação prestada, pessoal, é muito, mas é muito difícil de a meta ser atingida, tá? Aí aqui o próprio CPC já diz, ó. A exatidão das informações nos relatórios financeiros de propósito geral é, de fato, uma meta desafiadora, devido à necessidade de utilizar estimativas e julgamentos. A estrutura conceitual reconhece que, para fornecer informações úteis, as demonstrações financeiras frequentemente dependem de estimativas, projeções e julgamentos sobre condições futuras. Esses elementos são inerentes ao processo de elaboração das demonstrações financeiras, pois muitos itens, como ativos, passivos e receitas, não podem ser medidas com precisão absoluta. Assim, o objetivo é fornecer informações que sejam relevantes e representam fidedignamente a posição financeira da entidade, mesmo que a exatidão absoluta não seja sempre possível. Então, por isso que o item está certo. Ó. A exatidão da informação prestada nos relatórios financeiros de propósito geral é uma meta difícil, verdade, de ser atingida, devido à presença de estimativas e julgamentos utilizados na elaboração. Então, esse item aqui, pessoal, está a verdade, tá? Então, por aqui, pessoal, terminamos a segunda parte do CPC 00, Estrutura Conceitual para os Relatórios Financeiros, tá? Então é isto, pessoal. Até mais!